Então, voltando aqui que eu estava falando, agora está gravando. Duas normas, 10.520 e 6023. A 10.520 é de 2002 e a 6023 de 2018. O que a norma fala? Que é essa aqui. Inclusive, estava falando que eu vou deixar ela para vocês aí para consulta. Esse material aqui, gente, é um material didático para vocês entenderem como é que funciona tanto a parte das citações quanto a parte das referências. Vou deixar também esse material, bem como essa gravação. No entanto, existem vários outros detalhes que, nas duas normas, contém que não tem como a gente, em 3 horários, a gente passar. Então, sempre a gente tem que ficar voltando, resgatando o que as normas falam. Bom, o que a própria BNT fala sobre a NBR 10.520? Citação é uma menção de uma informação extraída de outra fonte. Herbert, que fonte que é essa? Livros, periódicos, sites e principalmente artigos científicos. Então, uma menção de uma informação extraída de um local específico. Para que servem essas citações? Para sustentar uma hipótese, reforçar uma ideia, um raciocínio. E, acima de tudo, gente, dar respaldo e veracidade nas nossas informações. Como assim que você está falando de respaldo e veracidade? É assim, gente, quando vocês fazem um trabalho, quando vocês vão fazer um trabalho, vocês vão retirar informação de algum lugar, de um livro, de um site, de artigo científico. Vocês vão fazer um recorte lá de uma frase, de um texto, de um parágrafo, e vão colar no trabalho de vocês. É assim que o pessoal faz. No entanto, todas as informações que vocês retirarem de uma outra fonte, vocês têm que fazer uma citação. Essa citação é uma menção de uma obra completa que você está utilizando para fazer o embasamento do seu trabalho. Ah, então quer dizer que para eu fazer um trabalho, eu tenho que fazer citação em todo o trabalho? Exatamente. Bem isso. Se você não faz a citação, você está falando para quem está lendo o seu trabalho que aquela informação é sua. E aí, se você fala, por exemplo, que a incidência ou prevalência de dengue em Araguari é de 30%, e se você não cita de onde que você tirou aquela informação, subentende-se que foi você que fez um trabalho científico, com metodologia científica, aplicou algum cálculo estatístico, publicou aquele trabalho para você, a partir disso, você falar que, sim, é 30%, essa informação é minha, porque eu fiz o trabalho e eu comprovei isso. Agora, se você não fez aquele trabalho, se você não cita, sabe o que vai acontecer? Plágio. Você está plagiando informação de outro autor ou de outros autores no seu texto. Então, basicamente é isso que eu estou falando para vocês. As citações servem para você dar veracidade e comprovação de informações fornecidas. E, acima de tudo, você consegue aprofundar sobre um determinado assunto ou estado da arte. Pessoal, aqui temos exemplos de citação. Para falar assim, Herbert, eu nunca vi uma citação. Com certeza já viu. Citação, talvez mais comum é nesse formato aqui, formato autor, data, ou ainda em muitos trabalhos em formato numérico, que é esse aqui. Tá? Então, exemplo de citações. E aí, você pode utilizar este exemplo de citação no corpo do texto, no formato autor, data, ou formato numérico. Se for o formato numérico, ele segue várias características e particularidades específicas. Se for no formato autor, data, também segue várias particularidades e características específicas. Pessoal, por enquanto, sobre essa introdução de citações, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Me dá um feedback, por gentileza. Perfeito, maravilha, vamos lá então. Então, a própria BNT fala assim, ó, autor, você pode usar 2 tipos de chamada de citação. Posso? Pode. Quais são esses 2 tipos? Sistema autor, data, e sistema numérico.
Sistema autor-data é isso aqui, gente, ó, autor, vírgula, a data de publicação do trabalho. Ah, por isso que chama autor-data, né? É por isso que chama autor-data, porque é o autor pelo seu último sobrenome, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, e aí o ano de publicação daquele trabalho. Ah, legal, entendi. Ou ainda o sistema numérico, que são indicados por números, indicado por número. E aí, esse sistema numérico é uma forma que a BNT então prevê. Ainda dentro desse sistema numérico, eu vou falar primeiro do sistema numérico, depois eu vou falar sobre o sistema autor-data. No sistema numérico é o seguinte, ó, a citação é por números. Se é por números, a BNT admite duas possibilidades. Desta forma, indicando a numeração dentro de parênteses, alinhada ao texto. Ou, desta forma, em formato que ele chama de expoente. No Office, principalmente no Word, chama de sobrescrito. Já vou falar, Camila. Por aí. Já vou falar como é que fica com mais um autor. Vamos lá. Então, no sistema numérico, eu posso colocar entre parênteses ou, como a própria norma fala, na forma de expoente. Na verdade, é sobrescrito, tá? Com uma taxa de 30% apenas do tamanho original. Aqui é 100%, aqui é 30%. Perfeitamente. Este sistema aqui, gente, tem várias particularidades e algumas desvantagens. E eu já aviso para vocês que esse sistema aqui, eu estou falando para vocês, mas não é o sistema que nós, da faculdade, adotamos. Nós adotamos apenas o sistema autor-data. Porém, como eu estou falando sobre as normas, eu preciso falar sobre esses dois sistemas, porque pode ser que você venha fazer trabalhos com esse sistema numérico e pode falar assim, o sistema numérico não faz parte da BNT. Mentira, faz parte sim. Muita gente acha que não, mas faz parte sim da BNT. Esse sistema numérico, gente, é isso aqui, ó, ao final de cada frase tem um númerozinho e esse número é uma citação, aquela menção de uma obra completa. E a obra completa, gente, ó, ao invés de aparecer no final do seu trabalho, numa lista de referência, aparece no final da página. Como é que é? Exatamente isso. A citação, sistema numérico, ela apresenta no final da página a sua obra completa. Aqui tem o número 6, 7, porque como eu fiz um recorte de um trabalho que eu fiz semestre passado com o 6º período de medicina, eu fiz o recorte da página e coloquei aqui para vocês. Está aparecendo do 8 em diante. O 8 é este aqui, o 9 é igual ao 8, IBID, e o 10 é esse aqui. E aí, esse tipo de sistema numérico, você pode ainda ter ele de sequencial. Como assim sequencial? Vários autores de uma mesma frase. Então quer dizer que eu posso ter vários autores na mesma frase? Pode, tanto no sistema numérico, que é esse que eu estou mostrando para vocês, quanto no sistema autor-data. Que legal, então quer dizer que eu posso pegar vários autores para reforçar uma ideia? Exatamente isso. E isso, gente, quando você faz isso, pega vários autores, 2, 3, 4 autores para reforçar uma mesma ideia, uma mesma frase, o que você está mostrando para quem está avaliando o seu trabalho? Que você teve a capacidade de pesquisar. Você aprofundou sobre aquele assunto ao ponto de pesquisar tanto que você conseguiu encontrar vários autores que convergem para o mesmo assunto. Então, esse sistema numérico sequencial, mas também o outro autor-data sequencial, quando você faz isso, coloca vários autores reforçando a mesma ideia, você prova que você se debruçou sobre aquele trabalho. Agora, se for o contrário, se você pegar aí um parágrafo, 2 parágrafos, 3 parágrafos, com a mesma citação, com o mesmo autor, você está demonstrando totalmente ao contrário, que você teve displicência. Essa que é a verdade. Porque você não buscou outras fontes. Se você tem uma página inteira citada com o mesmo autor, além de você não ter buscado outras fontes, você ignorou completamente o que outros autores
estão falando, e você corre o risco de estar plagiando um trabalho completo. Eu já peguei vários trabalhos dessa forma, gente, onde tem uma página inteira com 3, 4, 5 parágrafos com a mesma citação. Eu pergunto para o aluno, mas você não pesquisou, não? Ele fala, sim. Eu falei, não, você não pesquisou, porque você está colocando uma página inteira com o mesmo autor? Não pode, gente, não pode. E aí, o estado da arte, em termos de pesquisa bibliográfica, naquelas bases de dados que eu passei para vocês, fornece embasamento para você discutir um assunto, que a gente chama de estado da arte. E pode ser nesse sistema sequencial, como eu mostrei aqui para vocês. Pode ser também, mesmo sendo o sistema numérico, ter uma chamada do autor por escrito. Olha só, esse Alves, está aqui, ó, Alves, aqui está a obra completa do Alves, a pequena menção é o número 13, mas, para reforçar que essa frase aqui é conforme descrito por Alves, ele teve a necessidade de, sim, colocar o primeiro nome do autor para falar o quanto que esse autor era importante dentro desse contexto que foi esse trabalho. Certo, gente? Por enquanto, tá beleza o sistema numérico? Dá um feedback, por gentileza. Caso tenha algum tipo de dúvida, não hesite em perguntar. Como eu não estou olhando para vocês, eu não estou vendo as expressões, pode ser que vocês tenham dúvida e não perguntem e passa. Pessoal, esse sistema numérico ele tem alguns problemas. Ele tem alguns problemas. É o seguinte. Primeiro que é complicado você utilizar o sistema numérico com notas de rodapé explicativa. Como assim, notas de rodapé explicativa? Porque as citações numéricas utilizam também notas de rodapé para estar colocando a obra completa. Mas também você pode utilizar notas de rodapé explicativa. Você tem um exemplo aí? Tenho, aqui, perfeitamente. Ó, aqui tem uma nota de rodapé explicativa, número 3, desse parágrafo aqui, quer dizer que é uma informação relevante que foi necessária colocar em nota de rodapé para estar complementando esta ideia. Este que é um problema quando você utiliza o sistema numérico, porque você vai colocar um número aqui, 1, 3, 4, e aí vai confundir o que é citação, o que é nota de rodapé com informação complementar. Então, este é um problema sério que tem, e a própria BNT fala, se você for usar o sistema numérico, beleza, mas saiba que você não pode usar notas de rodapé explicativas. Ah, entendi. O outro problema também, gente, pensa num nível de complexidade que é para você montar isso aqui de forma não sequencial, de forma sequencial, 10, 11, 12, 13, 20, 40, 50 números, de forma sequencial, em cada página do seu trabalho. Como assim? Esse número 10, que era esse machado aqui, se porventura ele aparecer daqui 3, 4 páginas, ele não vai ser o 10 mais. Ele vai ser quanto? O 15, o 17, o 18, dependendo da quantidade de outras citações que você tem. Olha o tanto que isso é difícil. Sem falar que, quanto mais citações você tiver em um texto, maiores serão as quantidades de obras que você vai ter que citar na mesma página. E para fazer isso à mão, saibam que é muito difícil. Muito difícil. A chance de errar é muito grande. Por esses motivos, eu praticamente quase não vejo trabalhos com sistema numérico. E sim com o sistema autor-data, aquele sistema que a gente está mais acostumado. Que é aqui, gente, autor-data. Esse sistema é o que nós padronizamos. Todos os trabalhos da faculdade nós utilizamos esse sistema, não é o outro, tanto trabalhos acadêmicos quanto trabalhos científicos. Dentro desse sistema, como é que funciona? É pelo último sobrenome do autor ou dos autores. Pode ser também de órgão do governo, de empresa, de sites. Daqui a pouco eu vou falar para vocês. Então,
é pelo último sobrenome desses caras, tá? E pode ser dentro dos parênteses ou fora dos parênteses. Ah, então quer dizer que o sistema autor-data tem desses dois tipos? Tem desses dois tipos. Pode ser dentro dos parênteses ou fora dos parênteses. Ah, entendi. Então, como é que é? Dentro dos parênteses, como é que funciona? Tudo em maiúsculo, gente. Ó, tudo em letras maiúsculas. Então, se está dentro dos parênteses, você colocou a, a citação dentro dos parênteses, geralmente é ao fim do trabalho. Ao fim daquele parágrafo, perdão. Silva, tudo letra maiúscula, vírgula, espaço e ano. Gente, tem que ter essa vírgula, tem que ter esse espaço e se abre e fecha o parênteses, tá? Não pode esquecer disso. Ah, mas você falou assim que eu posso colocar de fora? Pode colocar de fora sim. Segundo Silva. Ah, entendi. Então quer dizer que eu tenho que colocar tipo segundo, de acordo? Exatamente. Você vai colocar uma chamada para aquela obra, para aquela citação. E aí, como você está colocando de fora, quem fica restrito aos parênteses é o ano de publicação do trabalho. E aí, aqui, ó, somente a primeira letra que é maiúscula e o restante do sobrenome, do último sobrenome do cara, é minúsculo. Pessoal, tá clara essa questão do sistema autor-data? Porque o sistema numérico, a gente viu que é um sistema numeral que a própria norma fala que a gente pode usar, mas temos várias complicações no sistema numérico. Por isso nós não usamos. Estou dando foco agora e o foco principal da parte de citação vai ser dentro do sistema autor-data. Mas eu preciso saber de vocês se vocês estão entendendo o que é esse sistema de autor-data dentro das citações. Por gentileza, um feedback de vocês. Maravilha, pessoal. Isso aí. Muito obrigado pelo retorno. Vamos avançar, então. Ó, como é que funciona, então, com mais autor? Que foi a Camila que perguntou. Deixa eu ver o que foi. Camila, né? Um autor. Se for, tem mais de um autor. Vamos lá, vamos mostrar como é que funciona. Ó, aonde que vem essa citação? Como já deu para perceber, a citação vem, em geral, ao final da frase, ou no meio ou no começo. Vamos lá, então. Ao final da frase, com um autor, com dois autores, com três autores, com quatro ou mais autores. Ah, então é diferente? É diferente. Com um autor, gente, você pegar o último sobrenome do autor, vamos supor que seja Maria José da Silva. Silva, vírgula, espaço e ano de publicação. Não pode esquecer da vírgula, não pode esquecer do espaço. Tem gente que faz isso aqui, ó, coloca junto. Tem gente que isso aqui coloca ponto. Tem gente que faz aqui ponto e vírgula. Tem gente que faz uma bagunça aqui. É vírgula, espaço e multiplicação. Isso dentro dos parênteses. Nota que estão todos dentro dos parênteses. Perfeito. E se fosse dois autores? O primeiro autor, ponto e vírgula, gente, separando do segundo. Ponto e vírgula. E segue o padrão depois. Vírgula, espaço e ano. E se for três? Ponto e vírgula, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, ponto e vírgula, e do terceiro para a data de publicação, vírgula, que é padrão. Ah, Herbert, e se for quatro ou mais autores? Aí nós utilizamos um recurso que é o etial. Esse recurso que é o etial, daqui a pouquinho eu vou falar para vocês, já está logo aqui. Bom, o que mais? Autor no início ou meio da frase. Ah, então quer dizer que quando eu tenho um autor no início ou meio da frase, é diferente? É diferente. Você pode utilizar ele fora dos parênteses. Ah, entendi. Então quer dizer que se for fora dos parênteses, ele é com letra minúscula, somente a primeira letra que é exatamente, somente a primeira que é maiúscula. Com um autor, segundo, com dois autores, com três autores, com quatro ou mais autores.
Ah, legal, entendi. Então, peraí. E esse segundo, de acordo com tudo, frente ao exposto, como é que é esse aqui? Esse aqui foi vocês, os próprios alunos, os próprios autores do trabalho que vocês estão fazendo, que vocês colocaram essas palavras de ligação, né? Colocar palavras de ligação, é porque é muito feio você começar um trabalho assim, ó, Silva, 2018, o modo, tá vendo? Não faz, não orna, fica travado o texto. Então, segundo Silva 2018, né, de acordo com Silva e Canes, então quer dizer que aqui não tem o ponto e vírgula? Não, aqui é um ezinho. Quando está de fora é um e. E quando está de fora, com três, é ponto e vírgula. Ponto e vírgula, segundo, e do segundo para o terceiro, o ezinho. Entendi. É assim que funciona. Então, quando é ao final e quando é no começo, exatamente. Olha só, vamos então ver exatamente, olha aqui, ó. Quando, aqui é um trabalho real, sistema autor-data, de citação. Eu estou, gente, só para situar vocês, eu estou mostrando como é que constrói uma citação. Sempre é pelo último sobrenome do autor ou últimos sobrenomes. Pode ter 1, 2, 3, 10, 15, quantos autor for daquele trabalho. Não somos nós que decidimos a quantidade de autores, sim o próprio dono do autor, os donos dos autores, os donos do trabalho. E aí, se for com 3 autores, ponto e vírgula de separação, se for fechado. Se for 3 autores, por exemplo, separação por vírgula, gente, e o ezinho, quando está mais de 2 autores. Com um autor, com 2 autores, um autor apenas aquilo que eu falei para vocês, com 2 autores, ponto e vírgula. Agora, se for fora, quem fica de fora é o autor ou os autores. Colocando o ezinho quando é 2 e quando são 3, vírgula, segundo autor e o ezinho, tá? Floresano. Então fica Donadon, vírgula, Silva e Floresano. Legal. Mas e aquele negócio do et al que você estava falando, de 3 ou mais, né? A partir de 4 autores, como é que funciona? Gente, funciona assim, ó. Aqui, ó. Aqui é o mesmo trabalho com formas diferentes. Esse aqui é um recorte que eu fiz. O trabalho tem um autor, 2, 3, 4, 5, 6, 7 autores de um único trabalho que falou sobre isso aqui. Nossa, mas tem autor de... Tem 7 autores? Tem até mais. Tem até mais. Vocês não fazem trabalho em grupo? Então, mesma coisa. Em trabalhos científicos. Trabalho em grupo. E aí são vários autores do mesmo trabalho. E aí o que a BNT nos fala? Então quando tem 4 ou mais, 3 ou mais, a partir de 3. 3 ou mais autores, você pode utilizar essa expressão que é o et al. Et al? O que é esse negócio de et al? O et al, gente, é um termo em latim, que é uma abreviação de et ali. A própria ABNT traz esse et ali aqui, ó. Et ali é referência de autores na forma masculina. Também tem na forma feminina, tem a forma neutra, mas a própria ABNT traz isso aqui, ó. Et ali é uma expressão, um termo em latim que significa e outros autores, demais colaboradores. Coloca aqui. Demais colaboradores. Entendi. Então, carpetial é quando eu tenho mais de 3 autores, eu posso usar o etial? Pode. Mas atenção. Etial ponto. Tem que ter esse ponto, gente. Muita gente não sabe por que é o ponto. É por causa que é uma abreviação de etiale. Então, tem que ter o ponto, tá? Sempre vai ter o ponto. E atenção também, não é itálico, não é e não é negrito. É do jeito que está escrito mesmo. Dá para você voltar um pouquinho? Dá aqui, ó. Aqui o etial. Note que como é que eu estou usando, ó. Etial, ponto, vírgula. Nossa, mas está tão pequeno, dá para você aumentar? Dá, ó. Etial, ponto, vírgula.
espaço 2016. Ah, mas tem que colocar vírgula? Tem. Sempre vai ter essa vírgula, gente. Sempre vai ter essa vírgula e o espaço 2016. É assim que vocês têm que fazer. Não pode, de forma alguma, esquecer o ponto e nem a vírgula. Eu vejo muita gente fazendo uma bagunça nisso aqui, principalmente colocando itálico. Não é em itálico no corpo do texto. As referências, vou falar para vocês, aí sim é itálico. Vou voltar aqui. Ok, vamos lá. O que mais que nós temos? Passada essa primeira parte da contextualização geral, como é que é a questão de citação, nós temos que entender, afinal de contas, quantas citações nós temos? Qual as classes dessas citações? A BNT fala o seguinte, ó, você tem 3 tipos de citação. Citação direta, citação indireta e citação de citação. Como é que é? Tem 3 tipos? Tem 3? Ah, mas eu pensava que era só 2 tipos. Não, tem 3 tipos de citação. Tem a citação de citação, que é o APUT. Vamos lá. Citação direta, gente, é quando você faz uma cópia exata, uma cópia literal, uma transcrição exata das mesmas palavras daquele autor. Ah, então quer dizer que se eu for lá no trabalho, copiar uma frase, colar no meu Word, da mesma forma que está lá no texto original, quer dizer que eu tenho que fazer uma citação? Tem. Então quer dizer que se dá nada, nem uma vírgula, nada, é uma citação direta? Exatamente. Exatamente. E se eu não fizer a citação, o que acontece? Você está plagiando, é um crime. É verdade, é um crime, é um plágio. O próprio autor pode te processar porque você está copiando uma frase dele e julgando que ela é sua. Então, para estar evitando isso, nós temos que fazer a citação. Nós também, a citação indireta, que é um texto que você vai redigir com suas próprias palavras, pegando a ideia central daquela informação. E como é que eu faço isso? Simples, usando um recurso da linguística, que é a paráfrase. Nunca ouvi esse negócio de paráfrase perfeitamente. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Ou então, você está copiando um texto na qual você não teve acesso a uma obra original. Nesse caso, uma outra expressão latina, que é o apud, que é citado por. Ah, entendi. Então, são três. Uma que é transcrição exata, o outro que eu estou escrevendo nas próprias palavras, e outra que eu uso citado por. Exatamente. Vamos entender? Vamos entender. Vamos entender, gente. Olha só. Nas citações diretas, que é uma transcrição literal das palavras do autor, respeitando todas as suas características. Como assim, todas as suas características? Se tem ponto, tem ponto. Tem vírgula, tem vírgula. Tem aspas, tudo, gente, respeitando todas as suas características. Então, esse aqui é uma cópia de verdade, uma cópia literal. Uma cópia literal sobre daquele texto, né? Uma cópia literal. Ah, e quais são as características? Dentro das diretas, gente, nós temos 2 tipos. Curta e longa. Nossa, então quer dizer que são 5. Não, são 3. Só que dentro das diretas, ela se subdivide em 2 tipos, 2 classificações. Curtas e longas. E como é que funciona isso? Bom, a curta é quando você copia, transcrição literal, copia, é de fato copiar mesmo. Quando você copia até 3 linhas daquele texto e cola lá no seu documento. Ou a longa, que é mais de 3 linhas. Ah, então basicamente a divisão é essa, gente. Curta até 3 linhas e longa, mais de 3 linhas. Na curta eu tenho que usar aspas, na longa eu não uso aspas. Nossa, tem até isso, né? Até isso. Na curta, sem recuo, e na longa, recuo de 4 centímetros. Meu Deus. Na curta, mesmo tamanho de fonte. Lembrando que a fonte que nós utilizamos, eu falei isso para vocês lá na formatação de trabalhos. Fonte tamanho 12.
Pode ser esse tipo, Arial ou Times New Roman. Já aqui na longa, uma fonte também, Times ou Arial, tamanho 11. A BNT fala um tamanho menor, mas nós padronizamos tamanho 11. Nós padronizamos tamanho 11. E aí, e ambas, gente, ó, número da página consultada. E ambas tem que colocar o número da página consultada. Não pode deixar de colocar o número da página consultada. É regra da ABNT. Perfeitamente. Vamos entender cada uma agora separadamente? Perfeito. Pessoal, antes de eu passar aqui, vou pegar um copo d'água para mim. Sugiro vocês fazerem a mesma coisa. A garganta está seca. Pessoal, voltando então. Olha só, citação direta curta. Pode ser no corpo do texto, veja que é letras minúsculas. Ou pode ser ao final, veja que está tudo dentro dos parênteses, letra maiúscula. No entanto, aspas. Olha aqui, olha aqui. Olha cá, lá em Portugal. Olha aqui. Aspas, aspas. Precisa colocar as aspas. Se você não colocar as aspas, você está falando que é uma citação indireta. Daqui a pouco eu vou entrar. Além das aspas, o que precisa ter? Ó, número da página, gente. Caráter obrigatório de acordo com a norma. Ano, vírgula, espaço, P ponto. O que é P ponto? Abreviação de página. Espaço, ano. Não é junto aqui, não é junto aqui, não é separado. Opa, não é separado aqui e junto aqui. É tudo separado, tá, gente? Tudo separado. Notem aqui, tá tudo separado. Pode acontecer no corpo ou no final. Aspas e número de página. Não pode esquecer. Aqui, outro exemplo de citação direta. Aqui com 3 autores e o número da página, e aqui com apenas um autor, só que de fora dos parênteses. 2012, P ponto, espaço, número 18, página. Pessoal, feedback de vocês agora. Tem dois erros nesses recortes que eu fiz. Quais são os 2 erros? Por gentileza. Tá faltando as aspas, exatamente, Bruna. Tá faltando as aspas na sentença de baixo, né? Nesse recorte de baixo. Porque tem mais, desculpa, tem 3 linhas. Tem 3 linhas, então tá faltando as aspas. Ana Luísa, parece que não tem, mas tem sim o espaçamento lá no primeiro. Deixa eu aumentar para você ver. Parece que não tem, mas tem sim, ó. Tem um espaçamento aqui sim. Às vezes, no recorte ficou um pouquinho feio, mas tem sim o espaçamento. Olha só, gente, ó. A Bruna tá
falando isso aí, ó. Tá faltando as aspas em qual? No segundo. Por que no segundo? Porque tem até 3 linhas. No primeiro tem 1, 2, 3, 4 linhas. Ai, ai, ai. É aquele negócio que você falou, né? A curta e a longa, né? A longa tem mais de 3 linhas. Perfeitamente. Então, aqui não encaixaria numa curta, e sim numa longa. Maravilha. Então, já que a gente está falando da longa, vamos falar da longa. Como é que é esse tal de longa aí? Tal de longa. É o seguinte. Se o seu recorte que você vai fazer do seu texto tem mais de 4 páginas, mais de 4 linhas, o que a BNT te pede? Da margem esquerda do texto, aqui, eu até coloquei uma linha aqui, ó, a linha que eu coloquei, ó, da margem esquerda para dentro do texto, você tem que fazer um recuo no montante de 4 centímetros. Ah, então é isso que é o tal do recuo? É isso que é o tal do recuo. 4 centímetros da margem esquerda para dentro do texto, 4 centímetros. E aqui dentro, ó, não tem aspas, espaçamento simples e tamanho de fonte menor. Qual o tamanho que nós padronizamos? Tamanho 11. Ai, ai, ai. Que coisa, hein? Você tem um exemplo real? Tem. Aqui, ó, perfeitamente. Da margem esquerda, olha a linha aqui, ó. Da margem esquerda, recuo de 4 centímetros, uma fonte tamanho 11, não tem aspas, tem número de páginas, e tamanho 11, espaçamento simples, número de páginas, e não tem aspas. Essas são as características de uma citação direta longa. Então, tudo que for uma cópia literal de um texto que você for retirar, tem que ter esse recuo, gente, de 4 centímetros. Se não tiver o recuo de 4 centímetros, está errado. Está errado. Tudo certo sobre a curta e sobre a longa? Bom, e ainda dentro da citação direta, tanto curta quanto longa, o que você pode fazer? O uso desses colchetes com esses 3 pontinhos. Para que servem esses colchetes com esses 3 pontinhos? Você omitir parte daquele texto. Ou seja, às vezes o seu texto está grande, você vai copiar está grande, mas você não precisa pegar tudo. Basta pegar só uma parte que mais encaixa no escopo do seu texto, né, que você está construindo, do seu tema. Então, você pode omitir no começo, no meio ou ao final da sua escrita, da sua redação. Então, isso é muito importante, é muito interessante você usar essas omissões. Pessoal, e aí que está uma coisa extremamente importante. Apesar de eu ter falado agora sobre as citações diretas, tanto curtas quanto longas, saibam que, na prática, elas são em menor quantidade do que as citações indiretas. Estima-se que de 20% a 30% apenas do seu trabalho vai ter citação direta, tanto curta quanto longa. E a grande maioria vai ter citação indireta, gente. E aí, como é a grande maioria que é a citação indireta, a gente precisa entender como é que funciona ela. Principalmente usando um tal de parafraseamento que eu já tinha começado a falar com vocês. Quando eu uso citações diretas, eu evito o plágio. Essa que é a verdade. Porque como eu estou reescrevendo a ideia principal do autor, eu estou colocando o meu fingerprint, a minha impressão digital, a minha técnica de redação. E aí cada um tem uma técnica de redação. Cada um tem uma técnica de redação que acha mais conveniente. E aí nós precisamos entender como é que funciona essa questão das citações indiretas, utilizando parafraseamento, até mesmo para não cansar o leitor. Maravilha, vamos lá. Citações indiretas. Na citação indireta, você vai utilizar um recurso da linguística, que é o parafraseamento. Na verdade, é interpretar, reescrever, refalar uma ideia central de um autor
No entanto, com outras palavras, com uma redação diferente, permitindo com que você troque as palavras de lugar, que você utilize sinônimos, troque verbos por substantivos, entre outras características, citando, por exemplo, exemplos e tal. E aí, tudo isso faz com que você tenha modos de parafrasear uma ideia central. Mas atenção, você vai manter o mesmo foco. Se ele está falando, então, de diabetes, ele está falando de diabetes, você não vai trocar por hipertensão, por exemplo. Quais são as características desse tipo de citação da indireta? Sem quantidade de linhas, você pode escolher quantas linhas você julgar importante. Não tem aspas, não tem o recuo de 4 centímetros, mesmo tamanho da fonte, e mais importante, graças a Deus, não é necessário citar o número de páginas. Tá? Então, são essas as principais características das citações indiretas. Principais características das citações indiretas. Beleza, Herbert. Então, aqui, ó, nós estamos chegando no slide número 30. Cerca de 40%, 50% do nosso trabalho já está sendo feito. Gente, só um minutinho, deixa eu atender esse telefone aqui, que é lá da faculdade. Vamos lá. A Kiara está perguntando. Herbert, quando usamos a citação indireta, temos que citar o autor? Tem, Kiara. Na verdade, você está até falando, quando usamos a citação. Então, já é uma citação. Já é uma citação. Então, tudo que eu estou falando para vocês é citação. Lembrando que eu falei que 90%, não sei se eu falei para vocês, mas 90% de tudo que vocês colocaram no trabalho de vocês é baseado em outro autor, citando. Nossa, isso tudo, 90%, é 90%. Aí eu quero dizer que sobrou 10% para escrever com as minhas próprias palavras? Somente isso. Talvez um pouquinho na introdução, um pouquinho no referencial teórico, um pouquinho lá na sua conclusão, utilizando outras palavras, fazendo ligação entre os parágrafos, tá? Então, negada, 90% do seu trabalho tem que estar todo citado e depois referenciado, viu? Ficar atento a isso aí. Se você entregar um trabalho para um professor, e se ele for um professor chato, fala assim, eu quero trabalhar nas normas da BNT. E aí, você tem que colocar tudo citado e referenciado. É isso que eu vou pedir para vocês como trabalho. Nossa, eu pedi isso, vou pedir. Então vai dar ruim, né? Vai dar ruim, não, vai dar bom. Bom, paráfrase, recurso linguístico, que mantém a essência dos mesmos temas, processo de recriação, que não desvincula a ideia central que foi apresentada. Ou seja, é escrever a mesma coisa de um jeito diferente. É bem isso, gente, é escrever uma coisa diferente. Mesmo encadeamento do tema, uso de vocábulos e estilos distintos, uso de expressões como isto é, ou seja, com isso, tendo em vista, em várias outras expressões. No entanto, sem fazer juízo de valor. Eu não vou ficar julgando se o cara está certo ou está errado. Mas o que eu posso fazer também? Eu posso inserir exemplos que ajudam a entender aquele assunto. Posso alternar as minhas vozes, posso usar sinônimos, inverter as palavras de lugar, trocar substantivo por verbo, ou o contrário. E aí, tudo isso faz com que o texto pode ficar mais curto ou mais longo. Tem problema em ficar mais longo? De forma alguma. Tem problema em ficar mais curto? De forma alguma. De forma alguma, é vocês que mandam. Por acaso, você teria um exemplo aí de uma frase com paráfrase? Tenho, tá aqui, ó, exemplo de paráfrase. Temos o texto original e temos uma paráfrase em cima do texto original. Vou pegar algumas pequenas partes aqui. Primeiro, quando uma mulher cruzava a rua, foi atropelada por um carro. Perfeito, texto original. Como é que seria a paráfrase? Ao cruzar a rua, um carro atropelou uma mulher. Ah, mas você só inverteu de lugar. É exatamente. Mamão com açúcar, né? Mamão com açúcar. Outra parte aqui, ó.
A vítima foi levada ao hospital mais próximo e os médicos disseram que sua condição é estável. Texto original. E como é que seria na paráfrase? Um hospital nas proximidades, estava colocando aqui hospital mais próximo, recebeu a vítima e os médicos falaram, antes eles disseram, agora é falar, que o seu quadro, antes da condição, agora é quadro, é estável. Gente, paráfrase é isso. E aí, quem domina bem a paráfrase, domina bem a língua falada e a língua escrita, vai ser um profissional muito bem, muito pesado no futuro, viu? Saibam disso. Acreditem no que eu estou falando para vocês. Pessoal, passei em linhas gerais sobre as citações, como é que elas são construídas com autor, com 2, com 3, com 4 ou mais autores. Entrei nas citações diretas curtas e longas e entrei nas citações indiretas. Antes que eu entre nesse terceiro tipo, dúvidas sobre o que eu falei agora, por gentileza. Tá tranquilo? Posso continuar? Tá numa linguagem entendível? Gente, a real é o seguinte, se você pega as duas normas de citação e de referência para você ler, você surta. Você surta, sabe por quê? Porque tem tanto detalhe lá dentro, mas tanto detalhe que você nem sabe por onde que você começa. Você começa a confundir as palavras que eles usam, e tem hora que eles deixam subentendido, depende da sua interpretação, e aí você vê um tipo de citação em um artigo, você pega outro artigo, você vê outro tipo, e pensa que está tudo uma bagunça, está tudo diferente, não estou entendendo nada. Então, o que eu estou fazendo para vocês é fazendo de forma calma, delicada também, porque às vezes ficar voltando, mas ao mesmo tempo didático para vocês entenderem. Porque se vocês forem pegar essas duas normas, a pessoa assusta, porque é muita informação. Principalmente na outra que eu vou entrar daqui a pouco, que são as referências, que ela tem 74 páginas de informação. É muita coisa. É muita coisa. Aí a pessoa desiste. Ah, não, desisto. Desisto, prefiro perder ponto no meu trabalho do que ficar quebrando a cabeça com isso aqui. Beleza, vamos lá então. Terceiro tipo, citação de citação. O que? Existe o terceiro tipo? Existe o terceiro tipo. Quando que eu faço isso? Quando você precisa fazer uma transcrição direta ou indireta. Por isso que nós vimos as duas primeiro. A transcrição direta ou indireta de uma obra que você não teve acesso. Como assim uma obra que eu não tive acesso? Quando eu copio um texto de um artigo e naquele texto, aquele artigo já tem uma citação embutida, já tem uma citação lá dentro e você está copiando. E aí, como é que eu faço? E aí você lança a mão do APUD, que é citado por, ou junto a, para identificar fonte secundária que foi efetivamente consultada. Como assim? Estou entendendo é nada. Assim, gente, olha aqui, ó. Já deixei preparado para vocês. Isso aqui é um artigo. Na parte da introdução do artigo, tem aqui tal, e tem esse númerozinho aqui, ó. Esse númerozinho aqui é uma citação que está embutida neste trabalho que eles fizeram, ó. Desse Rochman e colaboradores aqui, ó. Rochman e outros. Tá aqui, ó. Até já fiz a referência completa. Rochman, Bernardo et al. Ah, entendi. Então, quer dizer que esse Rochman aqui consultou um autor, que eu não sei quem que é, e construiu essa introdução. Exatamente. E aí, o que eu fiz? Fui lá no final desse trabalho aqui, verifiquei quem que são esses autores do número 1 e trouxe para cá. Ah, eu vi aqui, ó, já fiz o recorte, ó. O número 1zinho que está lá é desse Campana aqui. Ah, entendi. Mas esse Campana aqui eu nem passei perto desse trabalho aqui. Nem passei perto. Nem sei para onde que ele está. Então, esta obra aqui eu não tive acesso. Como assim? Porque eu tive acesso somente àquela que eu acabei de mostrar para vocês, que é do Rochman. Somente a essa que é do Rochman que eu tive acesso.
Esta aqui, que estava o númerozinho 1, eu não tive acesso. Mas eu achei importante, voltando, achei importante esse comecinho aqui para eu colocar no meu trabalho. Só que, gente, muitos alunos, é o seguinte, ó, copia isso aqui de forma indiscriminada e vai citar o Rochman. Tá errado. Tá errado. Você não pode copiar isso aqui de forma indiscriminada, porque isso aqui, mais isso, tem uma citação embutida. Não foi o Rochman que colocou isso aqui, ele fez uma citação indireta de um ou outro autor. Então, negada, é o seguinte, se isso aqui foi importante para você, passa para cá então, ó. Aqui, ó, foi importante aquela primeira parte lá. Se isso foi importante, o que você tem que fazer? Você tem que falar o seguinte, ó, isso aqui não foi o Rochman que escreveu, e sim foi o Campana que escreveu. E como que ficaria? O Campana e outros, lembra do et al? Ponto, tá aqui, por isso que eu falei para vocês. E outros, ponto, vírgula, no ano de 2001. Ué, como é que você sabe que é 2001? Porque tá aqui, ó, 2001. Que foi citado por Pude, foi citado por Rochman e outros no ano de 2005, na página número 1. Ah, então o tal do APUD funciona dessa forma? Funciona dessa forma. Ah, eu sempre tinha dúvidas como é que funcionava esse inferno, esse APUD aí, ó. Agora eu tô entendendo. Então, quer dizer que se eu tiver uma citação embutida num texto que eu tô olhando, eu tenho que citar a obra original, exatamente, aquela que não tiver acesso, exatamente, tem que fazer isso. E aí, gente, é o seguinte, você pode fazer isso, colocar o APUD, ou se você, de fato, é um pesquisador que tem curiosidade de saber, faz o seguinte, joga na internet, naquelas bases de dados, esse trabalho aqui, e vai lá no trabalho, gente. E aí você elimina o APUD. Você elimina o APUD, porque você não pega mais do Rochman. Agora, se você não quer fazer isso, você vai ter que usar o APUD, não tem jeito. Se você não usa o APUD, é errado você fazer. Eu vejo muita gente fazendo isso. Lá dentro tem uma citação, não preocupa com aquela citação, até copia, entrega para o professor com aqueles númerozinhos lá. Que horror, que horror. Entrega com aqueles númerozinhos lá, nem teve a capacidade de tirar os números, né? Tá super plagiado, super plagiado. Se um aluno entregar para mim um trabalho desse jeito, e se eu peço nas normas da BNT, eu dou zero. Porque eu explico antes como é que funciona. E mesmo assim, o aluno faz errado, vai fazer de novo. Então, o APUT funciona dessa forma. Só que ele é muito mal visto, porque se você está pegando essa obra secundária, por que você não pegou a obra primária? Por que você não se aprofundou naquela pesquisa e você não foi daquela obra, atrás daquela obra primária? Além disso, olha aqui, o quanto que é um pouco mais complicado para você construir o APUT. No texto, QEDEB, abre parênteses, 2010, citado por Matera, 2014, falou isso aqui, ó, defende que a gestão do conhecimento, beleza. Aqui está mais claro. QEDEB, autor ao qual não se teve acesso à obra. Matera foi aquilo que, de fato, você teve acesso àquela obra. Lá dentro do Matera, 2014, tem uma citação do QEDEB. Então, vamos dar crédito para quem tem que estar com crédito dado. E como é que funciona isso? No texto, você vai colocar o autor primário, aquele que escreveu de fato, abrir, ou pode ser tudo junto, tá, gente? Tudo junto do parênteses. Aqui tá só o primeiro de fora. Abre parênteses, no ano de 2010, o que deve falou não sei o que, tá aqui, que foi citado por Matera, no ano de 2014, e esse Matera 2014 foi este aqui que eu tive acesso. Eu não tive acesso ao QEDEB. Portanto, como eu não tive acesso ao QEDEB, mas foi citado pelo Matera, eu vou colocar o APUD. E aí, pô, é o seguinte, olha a complicação. Se você usa o APUD, na sua nota de rodapé, tem que vir aquele númerozinho lá,
mostrando qual que é a obra completa. Meu Deus do céu, é assim que funciona? É assim que funciona. E tem mais, na lista de referência, no final do seu trabalho, você vai ter que citar quem? O Matera. Nossa, então quer dizer que eu tenho que citar duas vezes? Duas vezes. E o que é deve, eu tenho que colocar no nota de rodapé. Exatamente. Nossa, esse negócio é tão chato, hein? Chato mesmo. É chato mesmo. Então, a citação de citação aqui, um outro exemplo. Obra original, Navarro, no ano de 2001, na página 88, falou isso aqui, ó. Pode ser analisado, tal, tal. Que foi citado por quem? Por um outro autor, dois autores, no caso, Miranda e Gomes, no ano de 2006, na página 77 e 78. Nó, então complicou, hein? Mesma coisa no anterior, na nota de rodapé, a obra original, você precisa na mesma página, e na referência, quem? O Miranda e o Gomes. Coloca lá nas referências do seu trabalho. Os espaços que eu tinha falado para vocês, né? Tem que ter espaço em tudo. Está faltando espaço no P45, aqui está faltando espaço entre o Silva, aqui separação do ano, aqui no ponto e vírgula. Tem que ter espaço, gente. Tem que ter espaço. Tem que ter espaço para tudo. Um espaço simples. Pessoal, beleza ou não? Dá um feedback. 50% da aula já foi. Se vocês entenderam, porque agora eu já deixo para trás as citações. Já vou começar nas referências. Já tá melhorando o entendimento de vocês sobre essas citações? Está clareando? Já ajudou? Dá um feedback para o professor aqui se orientar nas demais aulas. Maravilha. Deixa eu passar um videozinho, então, para estar reforçando tudo isso que eu falei para vocês. Um videozinho de 2 minutinhos e meio, simplesinho, bacana. Vamos lá. Você sabia que existem diferentes tipos de citações? A ABNT-NBR 10520 de 2002 considera citação uma informação retirada de outra fonte para esclarecer, ilustrar ou sustentar o assunto apresentado. Conforme a norma, existem 3 tipos de citações: direta, indireta e a citação de citação. A citação direta é a reprodução literal do texto, ou parte dele, expresso por outro autor, devendo conservar a grafia e a pontuação original. A citação direta pode conter 3 linhas ou mais. As citações diretas, até 3 linhas, devem ser mantidas no corpo do texto e destacadas por aspas duplas. As citações com mais de 3 linhas devem ser destacadas com recuo de 4 centímetros da margem esquerda, com letra menor do que a utilizada no texto, espaçamento simples entre linhas e sem aspas. São consideradas citações indiretas a reprodução das ideias de outro autor, com redação própria, mantendo a fidedignidade. Esta forma é preferível a uma longa citação direta. Não se utilizam aspas para esse tipo de citação, nem se indicam as páginas de onde foi retirada a ideia. A citação de citação é a menção direta ou indireta das ideias de um determinado autor, das quais não se teve acesso ao documento original. A indicação é feita pelo sobrenome do autor e ano da obra citada, mas não consultada, seguido da expressão latina apúdio ou citado por. Após, indica-se o sobrenome do autor e o ano da obra consultada. Quando a citação de citação for direta, indica-se também a página da obra consultada. Legal, gente.
Então, esse videozinho aí tá só para a gente fechar essa parte aqui. Tranquilo? Passamos então para a ABNT 6023, de 2018. Bom, gente, essa aqui é a norma 6023. Vou deixar ela para vocês, junto com esses slides, para vocês poderem voltar, caso precisar. Eu acho que vai precisar. Dentro dessa norma aqui, gente, 74 páginas de informação para referências de trabalhos de obras. Segundo a ABNT, o que é? Conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite sua identificação individual. Entendi, foi nada. Na verdade, o que é? É a obra completa que foi utilizada lá na sua citação. Pronto! Que invenção! Eles inventam coisa demais para falar. Conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite sua identificação individual. Tá certo, mas na verdade é a obra completa. E aí nós precisamos entender como é que a gente coloca essa obra completa, porque lá nós citamos uma pequena menção. É a menção. E a obra completa é o que a gente chama de referência. Essas referências, gente, elas podem estar em listas no final do seu trabalho, como a gente tem aqui, ou em notas de rodapé. Lembra que eu falei quando o sistema de chamada numérico? Então, pode estar em listas ao final, voltando, que é essa aqui, como pode também estar em nota de rodapé. Se tiver em listas ao final, tem algumas regras. Tem que estar alinhado à esquerda, espaçamento simples entre uma linha e outra da própria referência, da própria obra. Entre uma obra e outra, um espaço, um enter, na verdade, um espaço simples, né? Um enter, para ficar visível. Ó, isso aqui é uma obra, isso aqui é outra. Essas são as principais características que a gente tem. Tem que aparecer o número da página que você está colocando e o título aqui em cima, referências, é centralizado e sem número, como eu já tinha falado para vocês lá na nossa última aula. Bom, existe uma diferença que até hoje existe uma certa confusão entre o que é referência bibliográfica ou apenas referência do que é bibliografia. O que a ABNT fala? Referência bibliográfica ou referência, lá e falar só a referência. Conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite sua identificação individual. Foi o que eu tinha falado. Na prática, essa lista que descreve todas as obras, atenção, consultadas e citadas por vocês na elaboração do trabalho. Ah, então quer dizer que se eu peguei uma obra, li ela, citei ela no meu documento, eu vou ter que fazer uma lista de referência? Perfeitamente. Agora, também você pode fazer uma lista de bibliografia. É aquilo que você leu, que você achou interessante, mas que você não citou no seu trabalho. Apenas você pode fazer uma listagem sugerindo, recomendando para leitura complementar. Aí você pode falar assim, mas para que eu vou fazer isso? Porque às vezes você consulta tanta obra, tanto artigo, tantos livros, que às vezes não encaixa naquele que você trouxe como estado da arte. Mas você fala assim, não, eu quero de fato mostrar que eu de fato pesquisei outras. Perfeitamente. Você cria uma outra lista depois da referência e coloca bibliografia. Mas saiba que foram lidos, mas não citados. Essa é a diferença básica. Quais são os elementos da referência? De uma referência. Elementos de uma referência. Elementos de uma referência. Elementos essenciais e complementares. Como o próprio nome está falando, estes são indispensáveis para a identificação. Nome do autor, título do trabalho, nome da revista, volume, ano de publicação, entre outros. São 7 em termos mais genéricos, né? 7 que são mais essenciais. São essenciais, mais não, são essenciais. E outros são
complementares que vai estar complementando o que você está escrevendo, tá? Então, temos elementos complementares e elementos essenciais. Agora, gente, chegou a hora que o menino chora e a mãe não vê. Agora é a hora de entender parte por parte. O que eu fiz? Eu fiz um recorte daquilo que eu considero que é mais relevante dentro da obra, tá, gente? Aquilo que é mais relevante. Porque tem muita coisa que nós não usamos. Porém, pode acontecer que na construção do seu trabalho, você se deparar com uma referência que você precisa construir à mão, e você não sabe como é que faz aquela construção daquela referência. Nossa, e agora? O que eu faço? O que eu fiz? Eu fiz alguns recortes aqui daquilo que eu considero que é mais importante. Por gentileza, se vocês tiverem dúvida, gente, agora é a hora de perguntar. Não deixa para perguntar depois, porque às vezes nem depois não tem. Vamos lá. Primeiro que eu estou começando, eu estou falando de referências, que é a obra completa. Dentro da referência eu tenho elementos essenciais e elementos complementares. De livro, por exemplo. Sempre vai ser assim, gente, ó. Último ou últimos, né? Sobrenome. Vou colocar aqui. Últimos sobrenomes, porque pode ser mais de um autor, dos autores, vírgula, os primeiros nomes, ponto. Título da obra em negrito, subtítulos, caso houver, a edição, local, editor, data de publicação. Esse é o mais simples. Aqui, ó, exemplo. Look, Heloísa, título da obra, subtítulo não é em negrito. Ah, então quer dizer que quem fica em negrito aqui quando é livro é o título do livro? Perfeitamente. Quarta edição, se for uma única edição, não pode colocar. Cidade Petrópolis, editora Vozes, publicado no ano de 2020. Ah, bacana, simples. Mas temos também elementos complementares aqui, ó. Colocou título original, nem precisava. Número de página também não precisava. ISBN não precisava, mas se colocou, beleza. Complementou aquela informação. Pessoal, me dá um feedback se vocês estão entendendo o que é referência e como que eu consigo construir uma referência. Porque da agora em diante pode até confundir um pouco. Tá tudo tranquilo? Posso continuar? Beleza. Maravilha. Bom, livros. E se o livro for online? Gente, não é só o livro online, não. Tudo que for online, atenção, tudo que for online tem isso aqui, ó. Disponível em, que é o endereço da internet, e acesso em dia, mês e ano. Um mês abreviado, tá, gente? Tudo que for online, não só livro, mas tudo que for online tem que ter isso. Tudo, sem exceção. Livro, artigo, matéria de uma revista, matéria de um site de jornal, enfim, qualquer coisa que for online tem que ter isso aqui, disponível em, tá? Vamos lá. Elemento essencial. Só fiz o recorte essencial. Aqui, ó. É um livro, autor. Ah, detalhe, o autor aqui, ele pode estar abreviado ou pode estar por extenso. Aqui, ele está por extenso. Primeiro autor, segundo autor, separado por vírgula, e depois os prenomes. Terceiro autor. Título da obra, do livro, cidade, editor e ano. Beleza, até aqui foi igual que a gente viu anteriormente. Perfeito. No entanto, como ele está online, disponível em, beleza, acesso em. Então, colocar aqui, ó, acesso em, disponível em. Nós temos também, gente,
partes de um livro. Parte de um livro. Exemplo, esse livro aqui, ó, da Embrapa, Desafios e Perspectivas de Jovens Latino-Americanos na Sucessão Familiar da Atividade Leiteira. É um livro do organizador, Fábio Homero Diniz. Dentro desse livro, tenho vários capítulos. Olha quantos capítulos que tem, ó. Vou aumentar. Tenho 10 capítulos. Dentro desses capítulos aqui, cada capítulo é de um autor diferente. Se eu pegar o capítulo 9, vou diminuir aqui, capítulo 9, tá aqui, ó. Esse aqui é um livro real, um capítulo 9 real, de verdade mesmo, de um livro físico. No capítulo 9, eu tenho 3 outros autores aqui, ó, com um título diferente. E aí, eu achei importante essa primeira parte aqui, ó, processo de sucessão familiar na agricultura, tal. E aí, eu vou fazer um recorte disso aqui, colar lá no meu trabalho, fazendo uma citação direta ou indireta, vocês que mandam, direta ou indireta, tá? E aí eu tenho que falar o seguinte, opa, eu tenho que citar esses autores aqui, desse capítulo número 9, que tem esse título. E como é que eu faço? Sim, gente, ó. O livro é esse aqui, ó. Deixa eu fazer até um recorte aqui para vocês, ó. Quer pagar? O livro é esse aqui, ó. Diniz FH. É um organizador. Esse org aqui é de organizador. Desafios, tal. Brasília, Distrito Federal, editora Embrapa, 2018. Elementos essenciais. No entanto, dentro desse livro, eu consultei, foi o quê? O capítulo 11, gente. 11 não, 9, né? 9. Capítulo 9. Capítulo 9 tem o Santiago, tem o outro Santiago e tem o Silva, que tem um título de Sucessão em Unidades Produtoras de Leite de Base Familiar em Minas Gerais, que está aqui que está o segredo, ó, que está dentro do livro Desafios, do Diniz, de 2018. Então, quando é partes de um livro, parte de um capítulo, de uma monografia, é desse jeito, pessoal, que faz, tá? Desse jeito que faz. Se for online, não, isso aqui, parte do capítulo. É a mesma coisa. Então, deixa eu tirar isso aqui, é a mesma coisa. Pronto. E aí, se for online, seja livro, ou seja um outro tipo de documento, e aí eu tenho que colocar sempre disponível em, acesso em, tá? Para não esquecer de colocar isso, porque isso é extremamente importante. Herbert, eu posso pegar uma parte de um TCC que eu achei bacana e colocar no meu trabalho? Pode, sem problema nenhum. E como é que eu faço? Simples, muito parecido com um livro, mas com alguns detalhes. Últimos sobrenomes, né, os prenomes, título. E aí, é o seguinte, ó. Nome do cara que fez aquele TCC, ou aquela tese, título em negrito da tese e ano. Beleza, ponto. Aí você vai falar se é TCC, se é monografia, se é dissertação, qual que é a especialidade, se está vinculado a uma faculdade específica, qual que é a IES de ensino superior, a cidade e o ano. Nossa, mas que tanto de detalhe, hein? Meu Deus do céu, como é que eu vou saber isso tudo? Gente, é muito detalhe. E aí tem que praticar. Infelizmente, ou felizmente, tem que praticar, tá? Você praticando, você fica bom. Eu nem falei para as outras turmas, como vocês são as últimas turmas, vocês, depois a turma das 4 horas são as últimas, eu vou falar para vocês. O cara que fica bom nisso aqui, ganha dinheiro. Às vezes, o cara fica tão bom que faz isso à mão de olho fechado, ou utiliza softwares, que vai ser a próxima aula, para fazer isso. E aí dá para ganhar um dinheirinho até bom. Você imagina formatar, pegar aquelas ideias que eu passei para vocês lá, de formatação de trabalho, você ganhar 4 ou 5 reais por página formatada? Fica bom, hein? Não.
Aqui é a mesma coisa do IN, que eu falei para vocês lá. Que mais que eu vou dar de exemplo para vocês aqui, ó. Aqui sim, artigo científico. Aqui, povo, certamente 80% dos seus trabalhos que vocês vão pesquisar, certamente, é em artigo científico. Então, vamos entender. Últimos sobrenomes, pode ser mais de um autor, lógico, né? Dos autores e seus prenomes. Aqui, exemplo. Este é um autor. Uai, mas aqui está abreviado. Perfeitamente. Você pode estar por extenso ou abreviado. Se for colocar abreviado, gente, ó, espaço, pelo amor de Deus, não esquece esses espaços, nem aqui, nem aqui. Tem que ter espaço. É muito feio ver uma referência em espaço. Tem que ter espaço. Um autor, dois autores, separado por ponto e vírgula, três autores, separado por ponto e vírgula, quatro autores, 5 e 6 autores. Nossa, trabalho tem 6 autores, tem 6 autores, cara. Esse é o título do trabalho. E atenção, revista em negrito. Quem fica em negrito, diferentemente lá do livro, quem fica em negrito, quem fica em destaque é o nome da revista, o seu volume, logo em seguida, número de página e ano de publicação. Gente, isso aqui tem que ser de cabeceira de vocês, não pode esquecer. Artigos científicos, tá? Não pode esquecer como é que é a estrutura de um artigo científico. Nossa, mas como é que eu vou lembrar disso? Praticando. Não tem jeito. Se o artigo científico online, disponível em, acesso em. Disponível em, acesso em. Lembrando que dia, mês abreviado em português. Daqui a pouco eu vou falar por que é em português. E ano de publicação. Você pode encarar isso aqui como uma característica complementar. Não tem a necessidade de você colocar isso aqui, sabendo que praticamente todos os nossos artigos que nós temos hoje é online. Nem lembro a última vez, sério mesmo. Não lembro a última vez que eu peguei um artigo físico para eu ler. Não lembro, sinceramente. Impresso. Eu queria tanto pegar um artigo lá do G1 que está falando sobre Covid-19. Posso pegar? Pode. Se você acha que é uma fonte confiável, pode. E aí, muito simples. Pode pegar lá o nome do jornalista que fez e fazer como se fosse um livro. Basicamente isso, como se fosse um livro. Aqui está a sintaxe de como que é a parte genérica de como fazer. Matéria de jornal. Sempre lembrando que é disponível em e acesso em. Tá? Sempre lembrando isso, dessa forma. Bom, e aí nós temos congressos científicos que dá para você colocar também, parte de congresso científico. Isso aqui é importante, ó, documentos federais. Praticamente todos os tipos de documentos federais, eles começam com Brasil, tá? Se for órgão federal, ele é Brasil, e depois vem as suas características aí, dependendo se é lei, se é projeto de lei, se é medida provisória, se é um artigo específico jurídico, tá? Sempre que é documento federal, é Brasil, gente. Brasil, não pode esquecer. Mas se for do Ministério da Saúde, Brasil. Se for da Anvisa, Brasil. Se for do MEC, Brasil. Tudo é órgão federal. Aí, se eu pegar um documento de Minas Gerais, Minas Gerais. Se for de Curitiba, Curitiba. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. E assim por diante. Aí eu vou colocar, dando ênfase em negrito, aquilo que é o título da obra. É o título da obra. Gente, lembra que eu falei para vocês que a regra tem 74 páginas? Quando eu entro nessa página, nessa parte aqui, são mais de 10 páginas diferentes de exemplos de documentos, seja de autarquias, de órgãos governamentais, municipais, de entidades de classe.
mais de 10 páginas. Não dá, sinceramente, não dá, em termos didáticos, de passar tudo isso. Vocês iam morrer de sono e não iam aprender nada. Como é que a gente aprende? Praticando. Não tem jeito. Voltando lá na norma e olhando. Ah, eu posso pegar um documento de Araguari? Pode. Araguari ou Varginha, São Carlos, pode pegar documento. E aí, como é que eu faço a minha citação? A citação será feita pela ordem de entrada. No caso, a citação vai estar lá, Varginha, vai estar assim, a citação. Citação. Varginha. Né? Varginha, vírgula, 2007. Olha como é que vai estar lá na citação. Vai estar assim, ó. E este de baixo vai estar a citação, Herbert. Vai estar assim, ó. São Carlos, vírgula, ano de publicação. Ah, então vai estar desse jeito? Vai estar desse jeito. Ah, que interessante. E volta lá atrás, naquele outro lá que você fez, que tem vários. Que tem o et al. Como é que ficaria? Deixa eu pegar um aqui. Ficaria aqui, ó. Como é que ficaria lá na citação isso aqui? Citação. Citação. Ficaria assim, ó. Doreia, Doreia, et al, ponto, vírgula. Ah, a vírgula vem aqui, né? Não vai lá depois do negócio, não, por causa do et al, exatamente. Vírgula, que ano? 2011. Ah, o et al é por causa que tem mais de 3, né? Perfeitamente. Isso mesmo, tem mais de 3. E aí, como tem mais de 3, você vai colocar ele diferente. Colocar na forma de et al. Entendi. E volta lá naquilo do livro, para você mostrar. Volto. Aqui, ó. Do livro está aqui. Como é que fica a citação? Como é que fica essa citação aqui? Ah, assim, ó. Citação. Luke Skywalker, vírgula, 2020. Fica desse jeito. Luke 2020. Ah, que bacana. Fica dessa forma aí, fica. A citação fica dessa forma. E o de baixo, como é que fica? Citação. Agora eu estou entendendo como é que funciona esse negócio. Agora está mais claro. Bauman, vírgula, como é só ele, né? 1909. Ah, bacana. Entendi. Deixa eu tirar esse aqui. Pronto. Ah, legal. Bacana. O que mais que tem aí? Vamos ver aqui. Bom. Ah, aqui, ó. O et al. Como é que fica essa aqui que tem o et al? Olha só. Eu falei para vocês que nós podemos utilizar também o et al. E também podemos utilizar o et al lá nas referências aqui. Quando? Quando eu tenho isso aqui, ó, um autor, 2, 3, 4 ou mais autores. E aí, o que a norma permite? Quando tem 4 ou mais autores, você utilizar o et al. Mas aqui, gente, o et al é itálico, tá? Aqui o et al é em itálico. Não, mas que bagunça, hein? No corpo do texto, o et al é simples. E lá no final, é itálico. Então, aqui, ó, o et al é em itálico. Você vai colocar apenas o primeiro. E depois colocar et al. Admite o uso do et al. E faz para mim aí a citação. Como é que ficaria? Citação. Ficaria assim, ó. Citação. Santiago et al. Ponto, por causa que é a abreviação, vírgula, espaço, 2014, ano de publicação. Fica dessa forma. Entendi. Bom, pessoal, não sei se vocês lembram, mas
Quando eu falei do Google Acadêmico, eu falei dessas estrelinhas aqui, ó. Desculpa, dessa estrelinha não. Dessas aspas aqui, ó. Tá vendo essa aspa? Não sei se vocês lembram para que servia essa aspa. Se você não lembra, serve para isso aqui, ó. Para a gente encontrar a referência daquela obra. Ah, que interessante. Então quer dizer que se eu for no Google Acadêmico jogar o título daquele trabalho, eu consigo encontrar a referência daquela obra? Consegue. Olha só como é que é o negócio. Você consegue encontrar a referência 6023. É o que a gente está conversando. Mas atenção, nem sempre está correto. Às vezes está faltando elementos. Ok? Então, se você for utilizar esse recurso, saiba que pode estar faltando elementos, mas é um caminho interessante para ajudar vocês a construir as suas referências, tá? Interessantíssimo para você construir a sua referência. Tem. O próprio Cielo, que a gente havia falado também, tem. Quando você abre o arquivo lá, o artigo, tem aqui, ó, como citar esse artigo. O pessoal insiste em usar citar, né? Por citar é para nós, da ABNT. No mundo todo, citar é no sentido de completo, tanto citação quanto referência. Não, como citar. E aqui, como citar, quando você clica aqui, você encontra aqui vários formatos, e o formato que a gente utiliza é a ABNT. Ele morre aqui, ó, em 2020. Não precisa colocar esses outros elementos aqui, que são elementos complementares. Deixa eu formatar esse aqui, tá? Pronto. Vou aumentar para ficar bem melhor de ver. Olha só. Vou colocar esse aqui. Ó, então tá aqui. Pronto. Então, tá no formato da ABNT. Ele tem outros formatos? Tem, mas o que a gente vai usar é esse formato da ABNT. Então, no próprio Cielo você consegue fazer isso também. Tem mais? Tem. Sabe aonde, gente? Lá na PubMed, que eu entrei lá com vocês. Fiz até um videozinho. Olha só. Então, eu entrei na PubMed, encontrei o artigo que eu quero sobre o Covid-19, vou abrir ele, abriu, e aí, ó, as aspas aí de citar. Mas atenção, esse não é o padrão da BNT, mas é uma forma de ajudar vocês a construir a sua referência, tá? Então, tem também nessa parte da PubMed. Ah, legal, então. Então, obrigado, tá? De nada, mas tem mais. Tem mais. Existe um mecanismo online para referências, o MORE. Ah, então quer dizer que existe sites que ajudam a construir referência? Existe. Esse aqui, por exemplo, é super antigo, esse ele há mais de 20 anos, da Federal de Santa Catarina. Esse MORE está completamente alinhado com a ABNT 6023, que está em vigor, e aí você pode trabalhar várias partes num documento. Eu fiz um videozinho também, rapidinho, para mostrar para vocês como é que é. Olha só. No caso, eu selecionei artigo de revista e peguei o DOI, que é um documento, que é um número de cada artigo. Ó, coloquei um DOI lá, e aí eu cliquei em buscar. Quando eu clico em buscar pelo DOI, por esse, é tipo um CPF do artigo, ele já carrega todas as informações, quem são os autores, fascículo, número de página, e quando eu passo para gerar, olha lá, ó, pronto. Gerou no padrão da ABNT 6023. Que moleza, gente. Fácil demais. Vocês acham interessante esse more ou não? Dá um feedback para mim. Mamão com açúcar, isso aqui. Não, mas aí sim, hein? Aí eu botei fé. Mas eu boto mais fé ainda quando vocês assistirem a minha aula do Mendeley. Aí sim. Aí vocês vão ver aqui que é nível hard de criação de citações e de referências. Nem vou falar por enquanto. Por último, nada mais interessante do que esse. Tipo assim, você está buscando um artigo que ele é pago, mas você queria ler ele muito, né? E aí, o que nós temos? Alguns sites que meio que pirateia. Essa que é a verdade.
esses artigos, né, e consegue trazer os artigos para a gente de forma mais prática. É o SciHub. Também eu fiz um videozinho mostrando como é que a gente funciona. Eu vou simplesmente colocar o título do meu trabalho nesse campo aí. Ó, vou colei o título do trabalho, vou pedir para abrir e ele vai abrir. Essa mocinha que fica dando tchau aí é a criadora do SciHub. Eu acho que é polonês. Acho que esse site é polonês. Um site confiável, não é um site de vírus, que ele consegue trazer os artigos para nós, inclusive artigos que estão até em vias de publicação. Pessoal, basicamente é isso que eu queria passar para vocês. Quem precisar citar ou referenciar esses slides, está aqui como você fazer essa referenciação da obra. Muitíssimo obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado. Espero também que ajude vocês no dia a dia. Logicamente que vou deixar postado depois que eu terminar a próxima aula, eu já deixo tudo postado, inclusive até a apresentação, um vídeo. E agora tem que treinar, né, gente? Sem treinar, tudo isso que eu passei para vocês, às vezes se perde. Bom, pessoal, só lembrando que a semana que vem, então, é feriado, a gente retoma na outra semana, tá? Aí, na outra semana, então, a gente entra com os links da semana passada, tanto para minha aula, né, com o pessoal da minha turma, Renata, quanto do pessoal da turma da Iara, tá? Então, só para vocês se organizarem. Sempre que tiver aula com Ebert, a gente avisa para vocês com antecedência, porque vocês vão estar usando esse link que vocês usaram para entrar hoje, tá bom? Alguma dúvida? Tranquilo? Lembrando que tudo isso tem que estar no portfólio de vocês, hein? Certo? Então, fechou, combinado, então. Certinho, gente. Muitíssimo obrigado por todos. Renata, obrigado. Tchau, até Você vai daqui a ficar na outra pouco. também? Ah, tá, você vai ficar na outra. Vou, Era isso não, que eu eu entro também. de novo. É. Maravilha. Então tá, Perfeito. combinado. Então Tchau. tá. Tchau, gente.